Oi, turminha, boa tarde! Hoje, quarta-feira, é aula de... Isso mesmo, é aula de História! Então, todo mundo pegando o livro de História e abrindo na página 24, a cidadania, 24, a cidadania, uma conquista no Brasil. Nós vamos estudar da página 24 a 31. Tá legal? Agora, ó, prestando atenção aqui na nossa aula, tá legal? Vamos lá, hein? A cidadania, uma conquista no Brasil. Cidadão é o indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as conquistas da sociedade. Somente com luta se estabelece a conquista. E a nossa luta para conquistarmos um Brasil melhor é através dos estudos, ok? Vamos continuar prestando atenção na nossa aula. A escravidão africana começou por volta de 1550 e durou até 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. Quando os escravizados eram trazidos para o Brasil, perdiam sua nacionalidade, isto é, deixavam de ser africanos, mas não eram reconhecidos como brasileiros. Eles não tinham nenhum direito. Nós já conversamos sobre isso em sala de aula. Após a abolição dos escravizados em 13 de maio de 1888, a maioria ficaram sem condições de trabalho e moradia, vivendo de pequenas tarefas. As condições atuais ainda estão muito longe das ideais, porém já avançamos em muitas questões. A falta de instrução é uma das dificuldades que atingem a população brasileira desde a época do domínio português até os dias atuais. Eram os jesuítas que ensinavam as crianças e jovens, inclusive os indígenas. Porém, os filhos das famílias mais ricas iam estudar fora do Brasil, geralmente em Portugal. Os governos republicanos tomaram medidas para aumentar o nível de escolaridade da população, criando escolas normais para a formação de professores. Com isso, alunos das camadas mais pobres da população podiam frequentar as escolas públicas. Isso foi um avanço, mesmo ainda não sendo o ideal. O voto, um dos direitos políticos do cidadão, era proibido pela Constituição brasileira aos analfabetos. O direito do voto do analfabeto só foi permitido pela Constituição de 1988, a última aprovada no Brasil. No Brasil, sobretudo no período em que o país era colônia de Portugal, a maioria das mulheres também foi privada de seus direitos sociais. No período da colônia de 1500 a 1822, as mulheres mais ricas passavam seu tempo dentro de casa. Elas não podiam fazer nada sem a permissão dos maridos. Já no século XIX, as mulheres eram vistas passeando nas ruas da cidade. A chegada das mulheres imigrantes a partir dos anos 1870 trouxe mudanças no papel delas na sociedade brasileira. Com a abertura das fábricas nas décadas de 1900 a 1910, as mulheres operárias dividiam o trabalho nas máquinas com suas tarefas de casa e os cuidados com a família. Ser operárias, para muitas delas, foi a forma de
poderem participar da vida pública. Essas conquistas ainda não eram naturais, porque as leis da época declaravam que as mulheres podiam exercer funções administrativas desde que autorizada pelo marido. Só em 1930 as mulheres conquistaram o direito de votar. Vocês conseguem perceber que com o nosso esforço, com a nossa luta diária, a gente consegue mudar as coisas? É aos poucos que a gente consegue mudar. E vocês conseguem mudar como? Estudando. Estudando, porque cada vez mais vocês vão aprender os direitos e os deveres de vocês enquanto cidadão. Atualmente, as mulheres conseguiram mais conquistas como cidadãs, mas aumentaram também o quê? As suas responsabilidades. E aí, turminha, entenderam o vídeo? Entenderam a nossa aula? Passando para lembrar que eu estou com vocês de 1 às 5 da tarde. Qualquer dúvida que vocês tenham, o que vocês têm que fazer? Isso mesmo, entrar em contato comigo no particular, ok? Beijos no coração. Tchau, tchau.